nossa mente, ela guarda todas as imagens que a gente vê, tudo aquilo que a gente escuta. A nossa mente é um dínamo, mas se nós guardarmos dentro de nós o otimismo, a nossa mente vai ficar sadia, incansável. Vai ser para nós saúde mental. E isso é que é importante. Casos que a vida conta, com Shirlene Soares Campos. Meus caros ouvintes, muita paz. Existe um problema seríssimo. As pessoas trabalham, acumulam bens e depois, quando desencarnam, eles deixam aqueles bens para os filhos. Eles são os herdeiros. Eu até hoje posso contar nos dedos das mãos os inventários que deram certo, que não trouxeram problemas. Tem inventários que duram anos e anos pela desonestidade daqueles que são herdeiros, que em vez de um ajudar o outro, prejudicam. Eu, quando mocinha, eu conheci também. Olha, tinha uma cidade perto de onde nós morávamos, que tinha um morro enorme, uma montanha. Ela não tinha vegetação nenhuma, mas quando o sol batia, refletia a cor de prata. Todo mundo ia lá, meu pai, família, todo mundo olhava a montanha iluminada. Era uma currutela pequena, parece-me que na época não tinha nem, acho que nem 500 famílias, era muito pequeno. Mas o dono desse morro, ele tinha uma fazenda e muito gado. Só a fazenda dele tinha 3 lagos. Ele era muito rico, era um homem que não tinha instrução, mas tinha uma capacidade de gerenciamento assim, incomum. Tudo na mão dele, só crescia, só progredia. E ele, com essa terra toda, ele tinha 8 filhos. 2 moças e 6 rapazes. Pois esse homem morreu. Morreu e os filhos resolveram então deixar a mãe lá naquele local da fazenda, a sede da fazenda, que eles deixaram para uma irmã. A outra irmã ficou com a outra parte do outro lado e eles dividiram pasto, onde tinha lago, onde tinha plantação de café, de milho. Eles dividiram entre eles. Acontece que
essa montanha que chamava a atenção de todo mundo. E quem passava de trem se debruçava na janela, porque o sol refletindo, ela ficava espelhada. Espelhada. Era impressionante de ver. Mas o último filho desse fazendeiro e o penúltimo eram aqueles mais novos, que os mais velhos, mais sabidos, gerenciavam tudo e para eles era o mínimo. Resolveram dividir tudo. E esse filho mais novo, ele tinha síndrome de Down leve. Eles falaram então, olha, ele é um bobo. Nós não vai saber mexer com terra. Nós vamos dar para ele e para o outro irmão, que era o mais novo também, nós vamos dar a terra da montanha. Aí, quando falaram com ele, olha, vocês vão ficar com esse morro e um morro que dá pasto também para o outro. Ele falou, mas nós não vamos poder plantar nada. Nós vamos poder plantar muito pouco, porque só essa montanha é enorme, toma conta de tudo. E eles falaram, olha, infelizmente nós somos os mais velhos, nós temos mais direito, vocês vão ficar com essa terra. Um rapaz que era o que nasceu antes do que tinha síndrome de Down, eles chamavam ele de Didi. Ele plantou um morro pequeno assim, ele plantou, tinha muito capim-gordura. Ele passou a alugar aquele pasto para os homens colocar cavalo. Para colocar cavalo lá para pastar. Tinha muito capim-gordura. Acontece que o que tinha síndrome de Down, ele olhava para a montanha e batia palma. Batia palma, achava lindo. E o irmão falava, olha, nossos irmãos nos passaram a perna. Ele falava, Então ele dizia, olha aqui, eu tenho esse morro que eu alugo para tratar os cavalos do pasto. Essa montanha não serve para nada. Mas acontece, as coisas são tão bem feitas pelas mãos de Deus. É uma coisa tão impressionante que aquilo que não vale nada vale muito. Chegou um geólogo lá porque um homem tinha na terra dele um lago muito escuro. E ele queria saber que água era aquela que boi não bebia. E descobriram lá que aquela água tinha uma substância qualquer de óleo. Mas esse homem geólogo, quando olhou a montanha, falou, mas quem é dono dessas terras aqui? Quem é dono dessa montanha? Aí eles falaram, são dois irmãos mais novos de uma família. Um tem até, na época eles não falavam síndrome de Down, falava que era mongolismo. E ele falou, eu quero ver essa terra. Aí o moço que alugava o pasto de capim-gordura dele para os cavalos pastar, e ele tem um dinheirinho,
esse homem cavou essa montanha. Tirou uma porção de lasca, aquelas lascas grandes assim, e falou: daqui a um mês eu volto. Quando ele voltou com uma proposta na mão. Aquela montanha era Mica. Mica, que isolava os ferros elétricos. Mica, que é usado em vários aparelhos. Então, era uma montanha preciosa. Era uma fortuna em pé. E o que eles fizeram? Eles, coitados, os dois irmãos, né, mais novos, que não entendiam nada, esse geólogo ficou sabendo da história e falou: olha, nós vamos fazer o seguinte, vocês vão ficar riquíssimos. Se vocês venderem essa montanha, vocês vão vender uma montanha de dinheiro. É preferível vocês fazerem uma firma e vocês terem sempre dinheiro, dinheiro, dinheiro. Aí o irmão que era dono do pasto de capim gordura falou: olha, nós não podemos confiar em nenhum irmão nosso. Todos nos passaram a perna. Ele falou: eu sei da história. Agora, eu sou geólogo. Conheço empresas que compram mica. Se vocês aceitarem, nós podemos abrir uma firma no nome de vocês. A gente contrata um escriturário. Eu ensino vocês como trabalhar com banco e vocês não vendam para ninguém essa montanha. Façam dela um dinheiro sempre nas mãos. Esse geólogo era honestíssimo. Quando eu falo que Deus encaminha as pessoas certas, encaminha mesmo. Ele arranjou uma firma. Essa firma, eles fizeram um contrato, registrou, aquilo já estava no nome dos meninos, ele registrou a mina de mica no nome deles. Ensinou aquele que era o mais inteligente a mexer com o banco, contratou um escriturário para ele, olhava as coisas e acabou que foi criando uma amizade tão grande entre eles, como se fosse um pai que zelasse pelos bens dele. E ele, então, ficou lá ajudando, controlando, contratou vários empregados. Gente, uma localidade tão pequenininha, os homens trabalhando na roça. Os irmãos fazendeiros dele ficaram sem um empregado. Todos foram trabalhar na montanha de mica. Ganhavam mais, conseguiram construir casinhas. Esse geólogo gerenciava tudo, mas fazia o que era justo também pelo trabalho dele, prestava conta de tudo.
orientava tudo, organizava tudo. E eles foram ficando ricos. E os irmãos cujo inventário da fazenda tinham dado prejuízo a esse caçula, o caçula ficou riquíssimo. O irmão dele adorava restaurante, pôs um restaurante na outra cidade. Esse geólogo passou a morar na outra cidade. Eles, que eram enjeitados, um por ter síndrome de Down e o outro porque eles achavam que era bobo demais, eles tinham uma casa excelente. A cidadezinha foi mudando, colocaram pedra nas ruas, paralelepípedo, ó nome que quando eu era menina me entortava a língua. Mudou aquela cidadezinha. E veio pessoas de outro lugar para trabalhar também, lá na Mica. Acontece que a Mica, ela feria muito, ela corta muito, provoca às vezes até alergias. Então, as pessoas iam se renovando, eles iam ajudando. Naquela época havia Santa Casa, não se pagava médico, não havia SUS, mas havia saúde, não havia consultório médico, mas havia médico para atender a todas as pessoas. Ai, parece que não, mas era paraíso perdido, sim, que ficou perdido no tempo. Todos eram ajudados, todos construíram sua casa. E os irmãos dele, os irmãos que pegaram a melhor terra, que prejudicou seriamente os dois últimos irmãos, inclusive um deficiente, ficaram numa situação muito difícil, porque eles tinham café, tinha que colher na mão. Eles tinham milho, tinha que colher na mão. Eles tinham cana, tinha que cortar no braço. E eles tinham dificuldade de arranjar empregado. E eles, então, passaram a minguar as suas reservas. Enquanto isso, os dois irmãos cresciam, ficaram ricos. E o que fez esse geólogo? Esse geólogo falou com ele: olha, você, Didi, agora tem muito dinheiro. Aquela fazenda que seus irmãos herdaram num inventário que prejudicou vocês dois, compra a terra deles, toca aquelas terras, os cafezais, o milharal, o canavial, põe gado lá, porque eles viviam pedindo dinheiro emprestado, Olha, eles cederam na hora. Ele quis comprar e pagou mais do que a terra valia. Os irmãos, Rio de Janeiro, foram embora. Foram embora para o Rio, as irmãs ficaram lá. Elas não venderam as terras dela, os maridos
trabalhavam, em vez de plantar, eles criavam gado. Então, a vida continuou. O que fez esse Didi? Gente, eu me lembro dele como se fosse hoje, com um chapéu de palha na cabeça, num morro de capim gordura, tocando mula, tocando cavalo, pondo água em coxo. Ele nunca perdeu a humildade. Aumentou a Santa Casa da cidade vizinha. Fez um posto para atendimento de leprosos. Ele ficou rico, mas a riqueza nunca subiu a cabeça dele. Nunca. Aquela montanha que os irmãos acharam que eles eram um bobo e um doido. Foram para o Rio, gastaram o dinheiro que tinha, voltaram sem nada. O irmão falou para eles: não, se vocês quiserem, vocês podem ser meus empregados. Eles aceitaram. Aceitaram porque não tinha mais para onde ir. Então, na terra onde eles roubaram do irmão, eles foram trabalhar. E o geólogo era um pai a vigiar, a olhar, a controlar tudo. Essa história faz parte da minha vida, das minhas lembranças, de como o inventário pode trazer dor, sofrimento. Quantas pessoas agora, nesse instante, estão sofrendo com inventários? Eu conheço muitas, mas muitas pessoas que estão passando por momentos muito difíceis por causa de inventário. Muito pior ficam aqueles que partiram para o plano espiritual de ver que os filhos, que irmão está roubando o irmão, está trapaceando o irmão. Todos eles ficaram bem, os irmãos dele. Ele pôs um para tomar conta de um restaurante, pôs outro para ir numa outra cidadezinha, também abriu um restaurante lá. E ele foi ajudando os irmãos assim. Mas sempre eles ali. E os irmãos falando: nós não dávamos nada pela cabeça de vocês, hein? E vocês são inteligentes, hein? Não fosse o geólogo na vida deles, aquela montanha que refletia o sol estaria até hoje refletindo o sol e os dois passando fome. A vida é assim. Nós é que tiramos de nós mesmos a chance de progredir pela nossa insensibilidade, a nossa incapacidade de medir a necessidade do outro. Às vezes o que nos sobra falta no lar. Principalmente em situações assim, de família. Olha, é muito difícil. Porque
Se nós contraímos débito com uma pessoa desconhecida, imagina alguém que está na nossa trilha reencarnatória. Nosso débito é dobrado. Por isso, meus irmãos, agradeçam tudo que possuem, mas jamais lesem alguém, seja no que for, porque o preço que nós pagamos é caro. Se vocês pensam que Deus não sabe, que Deus não vê, que Deus não é justo, fiquem certos que na vida a justiça age muitas vezes em nome de Deus. Fiquem com Deus sempre, sempre, sempre. E aprendam a compartilhar. Aprendam a se respeitar mutuamente. A vida é tão bonita, mas o que realmente nos dá força é acreditarmos que, de alguma forma, nós somos úteis a Deus e ao nosso semelhante. Fiquem com Deus sempre, sempre, sempre.